Olá, irmãos! Estudo número 9 da classe dos novos membros, a Igreja do Senhor. Eu gosto muito particularmente de falar sobre a igreja, pois a Igreja do Senhor é a noiva de Cristo. E quando nós a vemos como noiva de Cristo, nós a vemos como alguém que está sendo preparada para um encontro maravilhoso com o Senhor. Queridos irmãos, então o estudo da lição número 9, ele começa ali com o texto de Mateus 16, 18, que nos diz assim: E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Jesus falou pouco, mas o suficiente, tanto sobre a igreja no seu sentido amplo e global, como também no sentido de uma igreja local. O seu ensino e o que o Novo Testamento declara são suficientes para compreender o assunto e aceitar a orientação do Novo Testamento. Primeiro ponto, então, o fundador da igreja. Quem foi o fundador da igreja? Há uma controvérsia, alguns dizem, não, foi o apóstolo Pedro, alguns dizem assim, ele foi o primeiro papa. Vejamos então quem foi o fundador da igreja. A igreja de Cristo, ela não foi criada por homens. O próprio Cristo foi o seu fundador, conforme nós temos o relato do texto de Mateus 16, de 13 a 19. Com a pública profissão de fé de Simão Pedro, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estava iniciando a edificação da igreja. Sobre esta pedra, ou seja, a rocha, Jesus Cristo, foi aceito e professo, melhor dizendo, como Filho do Deus vivo, que Simão Pedro, então, ali, neste momento, ele está como um dos tijolos dessa construção. Sempre sobre quem? A rocha que é Cristo. Ele deixa isto bem claro lá em 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. Cristo é a pedra viva, a principal, a de esquina, a pedra angular para os crentes, pedra de tropeço e rocha de escândalo para os desobedientes, os não crentes, que não fazem parte do edifício da igreja de Cristo. Os crentes professos, assim como Simão Pedro, são pedras vivas, edificados como casa espiritual. Eu e você, crentes em Jesus, convertidos a Cristo, somos pedras vivas, somos alguém que participa da edificação da casa do Senhor. O segundo ponto sobre a igreja é a missão e a sua missão e a sua responsabilidade. Como disse em Mateus 16, 18, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Outras versões dizem as portas do inferno. O Hades era o reino dos mortos, sem especificar a diferença entre céu e inferno. Poderia ser considerado como o além. Não deixa de ter o seu significado, de ser o lugar dos mortos. Jesus afirma que suas portas não iriam prevalecer contra a sua igreja. Mas de que maneira? Como? Ou seja, a morte nunca há de vencer a igreja de Cristo. O próprio Cristo triunfou sobre ela. Seus seguidores também, obviamente, triunfarão sobre ela. Eu e você morreremos um dia fisicamente, mas espiritualmente nossa salvação nos garante que nós somos eternos. Os mortos espirituais, aqueles que estão separados de Deus, serão convidados a aceitarem Jesus como seu Salvador, como um dia nós fomos, passando da morte para a vida. Os crentes, mesmo morrendo fisicamente, triunfarão sobre a morte, isso eu já mencionei aqui, isso está no registro de João 11, de 25 a 26. É missão da igreja triunfar sobre a morte em todos os seus aspectos, proclamando Cristo como Filho do Deus vivo. Nosso Deus é um Deus vivo, Cristo é vivo. Cristo, o nosso Senhor e Salvador, venceu a cruz. Por isso, a sua igreja é viva. Então, é missão da igreja e responsabilidade da igreja entender isso. Em terceiro lugar, aqui no nosso estudo número 9 da lição dos novos membros, estudo esse que trata da igreja, nós vamos observar a expressão local da igreja. Ou seja, existe a igreja em termos globais, de todas as eras, em todas as épocas, em todos os lugares, e também existe a expressão local, da qual a nossa igreja faz parte, como tantas outras igrejas
comunidades da nossa cidade ou do nosso estado, que são pessoas que estão servindo a Jesus com seriedade, servindo a Jesus com verdadeira fé. No Novo Testamento, a palavra igreja é aplicada em 3 sentidos. A igreja como um conjunto de todos os salvos sobre toda a terra. Mas isso é mais ou menos, tem mais de 10 vezes. A igreja triunfante, ou seja, a reunião dos salvos na presença de Deus, apenas algumas vezes. A igreja como instituição local, seus membros, seus oficiais e sua disciplina, em torno de umas 100 vezes. Então, as expressões da igreja, a expressão local da igreja e as expressões que temos no Novo Testamento sobre a igreja, elas são diferenciadas nesses 3 aspectos. Né? E uma igreja triunfante, uma igreja assim no sentido mais global, uma igreja no sentido local, como é a nossa igreja, como nós fazemos parte de um grupo de pessoas. A igreja triunfante ou glorificada, nós a teremos somente na eternidade, reunida com Cristo. A igreja militante, no todo dos salvos por Cristo, em ação na face global da terra, é impossível de ser reunida num só lugar ou mesmo de ser sistematizada, porque ela é composta de diversas denominações. Como eu disse, as denominações, eu acredito que em todas as denominações vamos encontrar pessoas salvas, convertidas, mas nem toda denominação está pregando o evangelho com seriedade. Mas uma igreja verdadeira, ela sempre vai compreender que ela não é a única certa e que em diversos locais a palavra de Deus está ali sendo pregada. A igreja, como instituição local, nós temos nos mais diversos pontos da terra. E nós vimos isso em diversos relatos bíblicos do Novo Testamento. Da igreja triunfante ou glorificada, nós faremos parte na eternidade. Da igreja militante, nós já fazemos parte agora. Ainda que não possamos conhecê-la na sua amplitude, na sua amplitude, porque a igreja militante, quando nós temos, vamos dizer, essa designação, compõe esta igreja todas as igrejas, como eu disse antes, que são sérias, que estão pregando a palavra de Deus. Já da igreja local, é privilégio de cada discípulo de Cristo fazer parte. É um privilégio para nós sermos uma igreja. Hoje, estamos aqui servindo a Jesus, primeira igreja batista de Caxias do Sul. E a nossa igreja, ela é uma igreja autônoma, é uma igreja que toma suas decisões aqui na localidade, na comunidade. É uma igreja que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. É uma igreja que ela também tem no seu sistema um plano de cooperação com outras igrejas batistas. Isso compõe e faz parte do jeito batista de ser. Agora então, seguindo para o 4º ponto da nossa lição, os oficiais da igreja. Ainda que o nome não apareça como tal, a implicação de suas atividades no encargo deste serviço leva-nos a crer que o primeiro oficial da igreja local foi o diácono. Nós temos esse relato em Atos capítulo número 6. Crescendo o número de convertidos, a igreja de Jerusalém enfrentou um problema administrativo. Ou os apóstolos cuidavam da oração ou do ministério da palavra, ou seriam absorvidos pelo cuidado das necessidades materiais dos membros. Então, a igreja estava prestes a se dividir. Há poucos dias estivemos meditando sobre isso aqui na igreja, numa mensagem em Atos capítulo 6. Houve nesta ocasião aqui um problema para ser resolvido. Então, quando houve esse problema, os diáconos, eles então foram chamados para servir. E essa palavra diácono vem do termo diaconia, que é serviço. Veio a solução, e a solução foi a escolha de 7 homens de boa reputação, boa fama, cheios do Espírito Santo, competentes administrativamente e cheios de sabedoria para o cuidado do serviço material da igreja. Os apóstolos continuariam o ministério da oração e da pregação da palavra. Em lugar da divisão iminente, o resultado foi o quê? O crescimento da igreja. Então, nós não precisamos ter na igreja necessariamente homens, mulheres chamados de diáconos ou diaconisas. Podemos até ter, mas podemos também não ter. Nas lideranças que temos, a igreja então ela vai
tendo a sua dinâmica e o seu serviço vai sendo prestado em amor uns para com os outros. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo apresenta as qualidades para o diaconato, ou as qualidades para aquele que serve. E sugere uma prática saudável, uma prova experimental antes da sua efetivação. Para o diácono, no original, a palavra, melhor dizendo, diácono no original tem esse significado, de alguém que presta serviço ao outro, na qualidade de servo, nunca de senhor da igreja. É interessante, muitas vezes nós vemos pelas igrejas uma pessoa chamada de diácono ou de presbítero, e essa pessoa ela se intitula dona da igreja, porque ela tem um título. E quando, na verdade, essa pessoa ela deveria ter o sentimento do privilégio de servir as outras pessoas. Eu, como pastor, e todos nós, como crentes em Jesus, todos nós precisamos ter a grata satisfação de sermos chamados para servir as outras pessoas em amor. É um servo a serviço da igreja, cuja recompensa é um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. O oficial a surgir no Novo Testamento, posterior ao diácono, então, é o pastor, nome que aparece, de fato, poucas vezes. Os apóstolos, testemunhas oculares de Jesus e de seus contemporâneos, ao passar do tempo foram desaparecendo, dando lugar à nova denominação também designada como bispo e ancião. 3 designações para 3 aspectos da função pastoral. Bispo, aquele que é o superintendente, que administra as atividades. O ancião ou presbítero, aquele que goza de respeito e credibilidade para aconselhar. Pastor, aquele que apacenta o rebanho dos fiéis, cuidando de suas necessidades espirituais. 3 funções esta que o pastor deve ter dentro do pacote do ministério pastoral. Em Atos capítulo 20, notamos os 3 termos e as 3 funções para as mesmas pessoas. Paulo manda os anciãos, no verso 17, pede que cuidem de todo o rebanho, aí uma função pastoral, e afirma que foram constituídos bispos, no verso 28, que devem apacentar, então, toda a igreja de Deus. Lá em 1 Timóteo 13, também em Tito 1, de 5 a 9, são mencionadas, então, as qualificações ou pré-requisitos do pastor ou da sua função. E já em Apocalipse, capítulo 1, de 9 a 20, Jesus aparece andando no meio de suas igrejas, segurando os pastores na sua mão direita. Uma visão muito bela. Que grande bênção, que grande privilégio segurar a mão do Senhor aqui na visão que João teve do Apocalipse. Então aqui nós temos estes oficiais como oficiais da igreja. Se nós formos numa igreja e tiver alguém ali chamado diácono, ele biblicamente, ele pode ter essa designação, esse nome. Alguém chamado de pastor, ele não pode se intitular pastor, ele tem que ser um pastor conforme o que a Bíblia diz. Passar, então, provar o seu chamado, passar por aprovação, vamos dizer assim, se ele tem como ser um pastor a serviço do Senhor, e ele tem que ter, então, a aprovação da igreja para isso. O governo e a disciplina da igreja. Então, temos aqui o 5º ponto da lição da igreja. A igreja tem um governo, ela tem uma disciplina. O governo da igreja local é primeiramente cristocêntrico, pois Cristo é a autoridade máxima. Onde os seus discípulos se reúnem, promete estar com eles. Mateus 18, de 19 a 20. Ali, depois da questão da disciplina, Jesus prometeu: vocês estão reunidos em meu nome? Ali estarei. Tendo a autoridade suprema de Cristo e reunida em seu nome, a própria igreja ela é soberana nas suas decisões, pela participação democrática e consciente de todos os membros presentes. Não pode haver autoridade maior, nem ingerência, nem interferência de outra igreja. O que pode haver são bases de cooperação por identidade, de propósitos e soma de esforços. Nossa igreja, nossa denominação, ela compreende muito bem isso. Ela toma suas decisões. Temos um exemplo aqui na nossa cidade, temos mais a Igreja Batista da Comunhão, a Igreja Batista do bairro Santa Fé, temos a congregação no bairro Jardim Eldorado. Somos igrejas da mesma ordem e fé, da mesma prática de fé, temos a Bíblia como única regra,
somos igrejas que tomamos as nossas decisões de maneira local, cada uma tendo o seu jeito de ser, administrando seus recursos e o ministério à sua maneira de ser, mas também cooperamos umas com as outras. Somos amigos, somos irmãos, cooperamos financeiramente na nossa convenção e também na nossa associação de igrejas da Serra Gaúcha. Em Mateus capítulo 18, de 15 a 17, estão delineados então os passos da disciplina da igreja local. Primeiro, uma exortação individual. Quando uma pessoa está cometendo um erro, individualmente eu devo então conversar com esta pessoa, de pessoa para pessoa. No caso de insucesso, a exortação deve ser de uma pequena comissão. Falhando esta, então leva-se para a igreja no seu todo. E não alcançando êxito, nem mesmo assim, e então, somente então, nós devemos considerar esta pessoa como alguém de fora da igreja. Por exemplo, então, se o irmão Josézinho, ele pecou, eu sei disso, vou falar com ele, meu irmão, a tua conduta não está correta. Se não adiantou, eu levo mais 2 testemunhas, levo o Pedrinho e o Antônio, e nós vamos conversar com o Joãozinho. Se não adiantou, então nós vamos dizer para toda a igreja, irmãos, reunidos em assembleia, o nosso irmão Joãozinho, ele não quer agir conforme a conduta cristã. O que devemos fazer? Então a igreja, somente assim, pode dizer, olha, ele não faz mais parte do rol de membros. Então, meus irmãos, o sucesso da igreja não é excluir as pessoas. O sucesso da igreja é quando a gente consegue agregar as pessoas. Porém, quando uma pessoa precisa ser desligada, também não é um erro da igreja. Porque se a pessoa não quer andar de acordo com a palavra de Deus, ela não deve então estar fazendo parte do rol de membros da igreja. O último ponto para ser abordado é a relação da igreja com o Estado e a nossa liberdade religiosa. Nós cremos numa igreja livre, conforme Mateus 12, de 15 a 22. E os irmãos podem estar conferindo todas as referências aí na sua casa, no seu estudo. A história do cristianismo ensina que sempre que houve ingerência de um sobre o outro, houve prejuízo de ambos. E ambos, então, se deturparam. Não se confundem. Um exerce uma autoridade na esfera humana e temporal e o outro na esfera espiritual. São os 2 reinos, o deste mundo e o reino de Deus. Coexistem as criaturas de Deus. Ambos são ordenados por Deus e são responsáveis diante dele. Cada um tem a sua função, a igreja a sua, o Estado a sua. Já vimos no capítulo anterior que não há governo que não seja da permissão de Deus. Romanos capítulo 13 destaca isso. Em caso de conflito, porém, quando o poder civil tenta coibir a esfera espiritual, a primazia sempre será de Deus, conforme Atos capítulo número 5. É dever do Estado assegurar a plena liberdade religiosa e é dever dos crentes orar pelas autoridades e obedecer-lhes, a menos que contrariem as leis de Deus. Uma das coisas que estamos fazendo muito neste tempo é orar pelas autoridades. E esta deve ser sempre a nossa função. Não se deve exercer coação religiosa sobre qualquer indivíduo, sob qualquer pretexto. O próprio Deus respeita, o próprio Senhor Jesus respeita e responsabiliza o livre-arbítrio com o qual criou cada ser humano. Cada pessoa é livre para professar a sua crença, de acordo com a sua consciência, desde que não fira a liberdade dos outros. Então, meus irmãos, a igreja tem a sua função, o Estado tem a sua função, temos a nossa liberdade religiosa, mas também devemos dar liberdade às outras pessoas. Quem não crê como a gente crê, devemos respeitar. Uma igreja que é saudável, uma igreja que é madura, ela sempre respeita tanto as outras denominações, como ela respeita o tempo das pessoas. E ninguém força ninguém a se converter. Quero concluir o estudo sobre a igreja, fazendo leitura então aqui da última parte, e desejando aos irmãos que os irmãos se sintam muito bem como igreja do Senhor, participando da nossa igreja. Ao que já foi dito, convém acrescentar um aspecto muito importante, o da atitude da igreja para com os necessitados, os desfavorecidos da vida. A compaixão cristã foi ensinada por Jesus
de um modo especial na parábola do bom samaritano. Estamos vivendo num tempo em que, como igreja, precisamos ser muito responsáveis, precisamos ser muito, vamos dizer assim, cuidadosos, estendendo a mão a quem necessita. Esse amor ao próximo tem como alvo, primeiro, os domésticos da fé, os irmãos em Cristo, conforme Gálatas 6,10, e depois também as outras pessoas das quais nós podemos atendê-las. Em Tiago 1,27, temos definida a religião pura e imaculada, como sendo a atitude positiva para com os seus necessitados. Em Mateus 25, Jesus, ao ilustrar o juízo final, enfatiza a atitude para com os necessitados. E eu quero encerrar então o nosso estudo, quero encerrar com aquele pensamento que sempre fazemos. O discípulo de Cristo tem o privilégio de poder ser membro da Igreja de Cristo. Lembre-se, você não está numa turma de novos membros para ser membro da igreja. Tu está participando de uma turma que te estimula a ser sempre discípulo de Cristo. Seja um discípulo de Cristo. E então, só então, seja um membro da igreja. Que Deus te abençoe.